Agora a gente passa para a questão do arquivamento. Essa questão nos vai tomar um pouquinho de tempo, mas ela é extremamente importante. Veja bem, o arquivamento do inquérito, assinale as alternativas a seguir. Primeiro, o arquivamento implícito. Percebe que está querendo dizer uma forma de arquivamento que se chama de arquivamento implícito. É uma construção doutrinária. Ele seria inicialmente decorrente da omissão do Ministério Público, que deixa de narrar na denúncia um fato investigado no inquérito ou um indiciado. Pessoal, esse é o conceito de arquivamento implícito. Então percebe que essa primeira alternativa requer um conceito. Letra C. Classifica-se doutrinariamente o arquivamento implícito em objetivo e subjetivo. Percebe que aqui está querendo uma classificação do arquivamento implícito. A jurisprudência do STF é firme em admitir o instituto do arquivamento da ação penal. Aqui a gente vai estudar sobre a sua admissibilidade. Uma vez arquivado o inquérito, por falta de base para denúncia, pelo princípio da segurança jurídica, a autoridade policial não poderá fazer novas pesquisas. Aqui a resposta se encontra no artigo 18 do Código de Processo Penal. Pessoal, quais que estão corretas? Vamos passar então ao estudo do arquivamento. Vamos lá. Primeiro de tudo, o arquivamento do inquérito policial, ele é um ato privativo do Ministério Público. Trata-se ainda de um ato fundamentado. Tá certo? É um ato privativo do Ministério Público e trata-se ainda de um ato fundamentado. Então, veja bem. Essa é a introdução que a gente queria fazer, mas eu tenho que apresentar para vocês como que subsiste o arquivamento com o advento do pacote anticrime e após a suspensão dos seus dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal. Veja aqui na tela esse quadro comparativo. Antes do pacote anticrime, como era o arquivamento, e depois do pacote anticrime. Antes do pacote anticrime, o artigo 28, que trata do arquivamento, dizia que o quê? Se o órgão do MP, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informações ao procurador-geral. Percebe que aqui nós tínhamos um controle judicial do arquivamento. Tá joia? Perceba também que trata-se de um ato complexo. Por que complexo? Porque precisa de um pedido do MP e de uma homologação do juiz, ou seja, de uma autoridade A e de uma autoridade B. Depois do pacote anticrime, pessoal, não há mais controle judicial. Mas por que, Thiago? Perceba que a novel redação do artigo 28 diz que quando o MP requerer o arquivamento, ele não vai pedir ao juiz a sua homologação. E o juiz não vai ter a possibilidade de discordar deste pedido e remeter à chefia do Ministério Público. O próprio promotor de justiça vai encaminhar os autos para a instância de revisão ministerial. Então perceba que tudo ocorre dentro do mesmo órgão. Ele não passa a ser, ele não continua a ser um ato complexo, ele passa a ser um ato composto. Por quê? Porque ele depende de pedido do MP e homologação da instância revisional do próprio MP. Ou seja, um órgão apenas, porém duas autoridades diferentes. Tá joia? Beleza? Agora, para finalizar, arquivamento implícito. Pessoal, qual que é o conceito de arquivamento implícito?
Ele ocorre quando o Ministério Público deixa de incluir na denúncia algum investigado ou fato delituoso, sem se manifestar expressamente. Pessoal, guarda essa informação. Sem se manifestar expressamente no sentido do arquivamento. Assim ocorrendo, a omissão pelo Ministério Público, o juiz aplicará o artigo 28. Tá bom? Pessoal, só voltando aqui nesse slide anterior, gostaria de explicar que esse dispositivo aqui, ele foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que está em vigor é a redação do artigo 28 antes do pacote anticrime. Continua tendo controle judicial e continua sendo um ato complexo, dependendo de pedido do MP e de decisão homologatória do juiz. Enquanto não houver essa revogação da liminar do ministro Luiz Fux, que suspendeu vários dispositivos do pacote anticrime, continua a ser aplicada a redação anterior. Beleza? Então vou voltar para o arquivamento implícito. Arquivamento implícito, então, é aquele em que se deixa de fundamentar, em que se deixa de manifestar sobre algum investigado ou sobre algum fato delituoso. Percebe-se que, quando há omissão em relação ao investigado, nós temos um arquivamento implícito subjetivo. E quando temos a omissão infundada de fato delituoso, temos o arquivamento implícito objetivo. Beleza? Joia? Tiago, esse arquivamento implícito, ele é admitido na nossa ótica brasileira do processo penal? Pessoal, percebe que antes de tratarmos do arquivamento implícito, nós dissemos que o arquivamento requer um ato fundamentado. Ou seja, o MP ele deve indicar o objeto e o sujeito que está sendo submetido ao arquivamento do inquérito policial. Tá? Então, o arquivamento implícito não é aceito pela jurisprudência brasileira, justamente pelo aquilo que há de se estudar no princípio da divisibilidade da ação penal pública. O MP pode deixar de denunciar parte dos investigados e parte dos fatos para posteriormente realizar o aditamento da denúncia. Então está aqui o julgamento do STF no HC 104.356. Perceba que então que o fato é que não existe em nosso ordenamento jurídico processual qualquer dispositivo legal que preveja a figura do arquivamento implícito, devendo ser o pedido formulado expressamente a teor do disposto do artigo 28 do Código de Processo Penal. Beleza? E finalizando, temos aqui o artigo 18, que depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Possível, então, o próprio desarquivamento do inquérito policial. E agora, respondendo à nossa questão, nós temos então que o conceito dado na linha 1 está correto. Realmente, o arquivamento classifica-se em objetivo e subjetivo. A jurisprudência é firme no sentido de não admitir o arquivamento implícito, e uma vez arquivado, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá realizar novas pesquisas. Gabarito, então, letra B, 1 e 2, correto. Beleza, joia. Pessoal, finalizado o tema inquérito policial.